Vamos de notícia séria então agora. Olha só, porque na sexta-feira, gente, a gente trouxe um assunto aqui para vocês. É um assunto polêmico também, tá? A gente comentou que o Eduardo Costa, lembra aquele adolescente de 15 anos que levou choque em um centro olímpico de Santa Maria? E aí ele teve uma melhora ali na sexta-feira. A gente estava no jornal ao vivo quando a família contou pra gente que ele estava respirando, inclusive conseguia respirar sem os aparelhos, que aquele protocolo de morte cerebral havia sido descartado, mas infelizmente, gente, no sábado ele não resistiu e morreu. E essa história é cheia de interrogações ainda e de polêmica, porque a Secretaria de Esportes foi quem anunciou a morte dele quando ele ainda não tinha morrido. E a Secretaria de Esportes também fala que não foi choque. E a família está revoltada não só com a perda do Eduardo Costa, mas também, gente, por toda essa polêmica, por toda essa série de interrogações que ainda há nesse caso. Kátia Gomes, traz mais detalhes para a gente. Já tem data para o velório, para o enterro, já aconteceu. Me traz um apanhado dessas informações do fim de semana, que a gente lamenta e dá o nosso abraço também à família do Eduardo Costa. É uma história muito triste mesmo, Daniel. A família ainda não está acreditando no que aconteceu. A mãe dele, inclusive, não conseguiu gravar entrevista, mas disse que a sensação é que a qualquer momento o Eduardo vai voltar para casa, que ela ainda não conseguiu, né, acreditar que o filho saiu para jogar bola em um centro olímpico e acabou morrendo, né? Esse caso foi no dia 10, no domingo. Ele e outros amigos, mais ou menos 30 adolescentes, marcaram de jogar bola no Centro Olímpico e ali durante a partida, a bola acabou saindo da quadra, né, atravessando ali a cerca. O Eduardo, ele foi pular a cerca e no momento que ele foi pular a cerca, ele acabou se desequilibrando e segurando no poste. Nesse momento, ele sofreu uma descarga elétrica, foi socorrido, inclusive, ali por um bombeiro civil que estava ali, né, de prontidão. Segundo a família, o Centro Olímpico funciona sim no final de semana, mesmo a administração da cidade dizendo que o local não funcionava e que os adolescentes pularam a cerca. A família disse que não, que inclusive tinha uma lista, né, de quem estava jogando, eles organizaram uma lista e foram jogar. O fato é que ele sofreu logo ali no local uma parada cardiorrespiratória, foi levado para o Hospital de Santa Maria, depois de lá foi transferido para um hospital particular de Taguatinga, onde permaneceu internado durante uma semana. E o que aconteceu nessa semana? Ele teve uma piora grave, ele teve sim declarada ali a morte cerebral. Inclusive por isso que a Secretaria de Esporte se adiantou dizendo que ele tinha falecido, porque já tinha sido declarado, só que nesse tempo, ele teve uma evolução, ele teve uma melhora no quadro de saúde dele e por isso que ainda não tinha, né, sido confirmada ali a morte 100%, porque quando o médico ele declara a morte, ele precisa esperar, né, ali pelo menos 2 dias para confirmar de fato que a pessoa faleceu. E como ainda estava nesse período, então a secretaria realmente se antecipou declarando a morte dele. Infelizmente, a família, né, lutou, fez de tudo, mas sábado ele acabou falecendo. Conversamos mais cedo, Daniel, nossa equipe conversou mais cedo com a avó dele, do Eduardo. Vamos ouvir, então, o que ela disse. Ela que, inclusive, ajudava a criar o neto. Às vezes eu falava assim, Eduardo, você, meu filho, vai estudar para ser um funcionário público. Esse é o meu sonho, bom, é ser jogador. Ele tinha esse sonho na vida dele. Ele era um menino alegre, um menino feliz, cheio de vida, de alegria. Na hora que ele saía, ele falava assim, bom, eu já vou. Ele me dava um beijo, saía tudo alegre. Eu sempre deixei ele aqui no portão, né? Para ele sair. E ele saía, na hora que ele chegar, bom, eu já cheguei, vó. Aquela alegria, aquele amor, um menino carinhoso, um menino de boa palavra, sabe? Meus netos, nenhum é cheio de... Porque tem menino malcriado, né? Para os pais, para os avós. E ele não era cheio de alegria, cheio de amor. A alegria da gente é os netos da gente. Depois, já vi, tudo acabou, minha alegria toda, assim. Mas só Deus me confortar na minha vida, né? Porque ele me trazia muita alegria, muito amor. Na hora que ele chegava, na hora que ele saía, tudo. Ele fazia as coisas para mim. Se mandava ele na rua, no mercado, ele ia depressinha. Quando eu pensava que ele estava no mercado, ele estava em casa, né?
Ele é um amor de menino. Que tristeza. Nossa, imagina para a avó contando aqui, a família toda ainda muito, né, assustada, balançada emocionalmente. Kátia, agora a Secretaria de Esportes disse que não teve descarga elétrica. Só que a administração de Santa Maria diz que sim, o IGES diz que sim, que foi choque. E esse poste ainda está lá? Ele está lá, inclusive, Daniel, está interditado e tem uma placa, risco de choque. Nós fomos hoje pela manhã lá, fizemos imagens do local. Inclusive, eu vou chamar um trecho, porque eu gravei lá, mostrando como que está a situação de momento e provando que o local está, sim, interditado. E é dentro do Centro Olímpico. Vamos ver. Nós voltamos hoje aqui no Centro Olímpico de Santa Maria, onde o jovem Eduardo Costa, de 15 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica. Agora a gente vê que o poste onde teve esse acidente, ele está isolado. Inclusive, tem ali uma placa escrito risco de choque elétrico. Esse acidente foi no domingo, dia 10. O Eduardo estava com amigos jogando bola nessa quadra quando ele pulou a cerca para pegar essa bola que tinha caído do outro lado. Quando ele pulou, ele segurou naquele poste e acabou sofrendo uma descarga elétrica. Ele teve várias paradas cardíacas, chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital de Santa Maria e depois transferido para o Hospital de Taguatinga, um hospital particular de Taguatinga. Lá ficou internado uma semana e acabou falecendo. Apesar da Secretaria de Esportes ter emitido uma nota dizendo que o poste não estava eletrificado, a gente vê que ele continua isolado, inclusive tem essa placa escrito risco de choque elétrico. A administração regional da cidade também emitiu uma nota dizendo que o Centro Olímpico, no domingo, ele fica fechado e que os adolescentes teriam pulado a cerca para jogar bola. Só que essa informação foi negada pela família. A família, inclusive, afirma que tem uma lista onde todos os adolescentes colocaram nome para poder jogar bola aqui no domingo e que sim, o Centro Olímpico funciona para a comunidade no final de semana. Então a gente está acompanhando aqui, vendo que o local segue isolado, né? Tem uma faixa de isolamento, inclusive também colocaram ali, vocês podem ver, um andaime e também uma placa de anúncio, de aviso, de alerta do risco de choque elétrico. O Eduardo Costa, ele deve ser enterrado apenas amanhã. A família ainda está organizando, né, tudo para o velório, para o enterro, mas o irmão dele também fez questão de conversar com a gente, contar tudo o que aconteceu e, claro, cobrar justiça. Vamos ouvir. Quando a gente recebeu a notícia que ele tinha recebido essa descarga elétrica, o Emerson, que estava junto com ele, né, que foi o socorrista, ele disse que o Eduardo ele foi tentar buscar a bola que tinha caído depois da cerca, né, então ele meio que se desequilibrou e segurou no poste para conseguir, né, para que ele não conseguisse cair, né, e aí nisso ele recebeu essa descarga, ele deu um grito muito forte e aí foi quando o pessoal entendeu que ele estava recebendo essa descarga elétrica, né, então o socorrista que estava lá, que ele, né, tinha esse preparo de primeiros socorros, ele foi, tentaram tirar o Eduardo por conta que ele estava se grudando no poste, né, por conta desse choque muito grande, e aí eles conseguiram tirar, e foi quando eles começaram a animar ele, né, que ele não estava conseguindo voltar. E aí o Emerson falou que ele teve 3 paradas cardíacas, então eles tentavam animar, ele voltava, só que depois os batimentos dele não conseguiam, tipo, sustentar. E foi quando eles colocaram o Eduardo no carro para conseguir chegar no hospital a tempo e salvar meu irmão. Só que eles perceberam que o SAMU que eles tinham chamado estavam vindo, né, para conseguir pegar ele, e foi feito os primeiros socorros lá no meu irmão, que foi quando eu e minha mãe a gente tinha recebido a notícia e chegou lá para conseguir ir junto, né, no SAMU com ele para o hospital aqui de Santa Maria. O irmão do Eduardo fez questão também de reforçar que, apesar da nota da administração da cidade dizer que o Centro Olímpico, domingo, é fechado e que os adolescentes pularam a cerca, o irmão dele e os colegas tinham, sim, autorização para jogar. Inclusive, o Centro Olímpico funciona no final de semana. Vamos ouvir o que ele disse.
O Eduardo, ele não invadiu nenhum espaço, teve autorização para que ele conseguisse estar utilizando o espaço, porque o Centro Olímpico, ele abre as portas para que a comunidade consiga também ter o lazer, né? Só que acho que para a gente conseguir ter esse lazer com segurança, a gente precisa de um espaço que não tenha essas irregularidades, né? Como o poste totalmente carregado, né? Porque se durante a semana o Centro Olímpico ele funciona, imagina se uma criança de 10 anos, que meu irmão ele tinha 15, mas ele foi muito forte por ter aguentado esse choque. Imagina se fosse uma criança. A fatalidade também que a gente ia ter de uma criança morrendo por conta dessas irregularidades. Não estava fechado. Ele teve uma lista que passou, né, para as pessoas que participavam desses jogos que eles faziam, né? Então o nome do Eduardo ele aparece lá como o último, Dudu. Então a autorização foi dada. Tinha uma lista que deveria ser entregue para a pessoa que é responsável pelo espaço para que eles conseguissem adentrar e conseguissem utilizar desse espaço lá para conseguir fazer o jogo, né? O Eduardo ele se foi muito jovem, ele foi com 15 anos, ele tinha muita coisa ainda para viver. A gente fica assim com o coração muito na mão porque o Eduardo ele era muito obstinado, o Eduardo ele tinha muitos sonhos e eu me inspiro muito por isso, por conta que apesar da gente ser irmão, a gente ter as nossas desavenças, o Eduardo ele sempre foi o meu farol, ele sempre foi uma pessoa que me trazia alegria em momento de tristeza. O Eduardo acho que ele nunca foi triste. Então, o que a gente pede, né, que a gente consiga trazer, não que a gente vai conseguir trazer o conforto, porque o Eduardo ele nunca mais vai voltar, mas a gente precisa entender que isso foi uma irregularidade e que a justiça tem que ser feita, né, por ele, não pela minha família, mas pelo Eduardo, por conta que ele tinha muitos sonhos ainda. Ele tinha um sonho de ser jogador e ele infelizmente morreu fazendo o que ele mais amava. E Daniel, fica uma reflexão, mesmo se ele tivesse pulado a cerca, né, para jogar, se o local estivesse fechado, nada justifica a morte dele por conta de um poste que estava ali com problemas de energia. Eu volto com você. Exatamente o que eu pontuei aqui, Kátia. Independente dele ter pulado, não ter pulado, enfim, ter autorização, não ter autorização, esse poste não podia estar eletrificado dessa forma, oferecendo risco para quem joga ali. Centro Olímpico é frequentado por várias pessoas, por famílias, por crianças. Estão ali praticando esportes. Não pode oferecer esse risco. Se não fosse o Eduardo, ia ser com outra pessoa. Ele estava ali, oferecendo risco. E você viu que ele ficou grudado no poste, gente. Infelizmente, o pior aconteceu. Ele lutou bravamente pela vida até o último segundo, mesmo com a morte cerebral decretada, ainda assim deu sinais que estava melhorando, que ia conseguir, mas infelizmente nesse fim de semana ele morreu. E a gente dá essa notícia com profunda dor no coração aqui, nosso abraço à família. E o poste segue lá, oferecendo risco. E de quem é a responsabilidade? Quando que vai ser feito esse conserto? O Centro Olímpico tem que continuar fechado até que esse problema seja resolvido. Obrigado, Kátia, pelas suas informações. Gente, 2 brasileiros estão presos no aeroporto.